Introdução. Contribuintes. Olá, sou assistente eletrônica do escritório Diógenes Emerson, e neste vídeo, exporei para você sobre a ação de execução fiscal. Situação problema. Ocorrido o fato gerado ou a hipótese de incidência de qualquer espécie tributária, sobrevém obrigação tributária acessórias de fazer o lançamento de constituição do crédito tributário e a obrigação tributária principal de fazer o pagamento dele. Feito tal lançamento e não extinto, excluído ou suspensa a exigibilidade de tal crédito, ele poderá ser inscrito em dívida ativa da União, do Estado-membro, do Distrito Federal ou do município, chamada de CDA, que poderá ser protesta no cartório de títulos e documentos, inscrita no cadastro de titularidade do devedor em organizações de proteção ao crédito ou usada para fundamentar a proposição de ação de execução fiscal. Em 2021, a pesquisa Justiça em Números, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, estimou que, das 75 milhões de ações judiciais ativas em 2020, 36% tinham relação com execuções fiscais. Perguntas problemas. Diante da ação de execução fiscal, você pode não ter consciência sobre como funciona esta ação e ter os seguintes questionamentos. O que é a ação de execução fiscal? Quem pode propor esta ação? Quem pode ser cobrado por meio desta ação? Quais as etapas do processo de execução fiscal? Como se o executado se defende na ação de execução fiscal? Por quanto tempo perdura esta ação? Onde está regulamentada esta ação de execução fiscal? Objetos de exposição. Neste conteúdo, exporemos sobre a ação de execução fiscal e, dentre deste objeto maior, os seguintes objetos específicos. Definição da ação. Legitimados à ação. Objetos da ação. Etapas do processo. Defesa do executado. Fontes normativas. O que é a ação de execução fiscal? Definição. A ação de execução fiscal é uma ação proposta pelo Poder Executivo dos entes políticos, União, dos Estados, do Distrito Federal ou municípios, por meio de suas procuradorias de fazenda, contra o sujeito passivo tributário, contribuinte ou responsável pelo pagamento de tributo, no Poder Judiciário Federal ou Estadual, a fim de peticionar, com fundamento em título executivo extrajudicial, certidão de dívida ativa líquida e certa, o pagamento forçado de dívidas ativas tributárias, como IPVA, ISC, IT, ICTM, IPTU, IR, IOF, segunda, LE, ICMS, IPI, ou dívidas ativas não tributárias, expropriando, para tanto, o patrimônio ou bens do executado, após ter tentado todos os meios de cobrança administrativa da dívida ou pagamento voluntários do débito, como protesto, negativação etc. e está regulamenta. Principalmente na Constituição da República Federativa do Brasil, Lei de Execuções Fiscais e Código de Processo Civil. Legitimidade. Quem pode propor a ação de execução fiscal? Legitimado ativo. A legitimidade ativa para a propositura da ação de execução fiscal é da Fazenda Pública, assim entendida como a União, os Estados, o DF, os municípios, suas respectivas autarquias, e fundações públicas de direito público. As empresas públicas e as sociedades de economia mista estão excluídas do conceito de fazenda pública, de modo que não se submetem ao regime de execução fiscal da Lei 6.830/1980, com ressalva da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, SCT, e da Caixa Econômica Federal, CEF, para cobrança de FGTS, conforme Lei 8.844/1994 artigo 2º. Há algum tempo, o STJ tem interpretado que os conselhos profissionais, com exceção da OAB, por ostentarem a natureza de autarquias especiais também possuem legitimidade ativa para a propositura da execução fiscal, considerando a natureza jurídica de tributo, taxa, de suas anuidades. Quem pode ser cobrado na ação de execução fiscal? Legitimado passivo. Para a LEF, artigo 4º, existe uma série de legitimados passivos, pessoas contra quem se pode propor a execução fiscal, quais sejam o devedor, o fiador, o espólio, a massa, o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado, e os sucessores a qualquer título. Qual dívida pode ser exigida na ação de execução fiscal? Objeto da ação de execução fiscal. Ao contrário do processo de conhecimento, nos processos executivos, como a ação de execução fiscal, não é questionado o mérito da cobrança. De regra, o objetivo é a prestação da tutela executiva, a saber, a dívida ativa.
Dívida ativa tributária é o crédito da fazenda pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas. E dívida ativa não tributária são os demais créditos da fazenda pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais. Já a CDA é o título executivo extrajudicial que comprova a existência do débito e a obrigação da quitação. Esse termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente o nome do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros, a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos, a origem e natureza do crédito, mencionado especificamente a disposição da lei em que seja fundado, a data em que foi inscrita, sendo o caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Essa CDA goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, desde que regularmente inscrita. Qual o poder judiciário competente pela ação? Competência do juízo. A ação de execução fiscal pode ser apresentada no tribunal da localidade onde o réu reside, tem domicílio ou é encontrado. Código de Processo Civil, artigo 46, 5 graus. Se o executado mudar de domicílio, isso não altera a competência já estabelecida na ação de execução fiscal, de acordo com o princípio da perpetuação da jurisdição. Normalmente, as ações de execução fiscal são propostas em tribunais de primeira instância e podem ser ajuizadas na Justiça Federal, Estadual, do Trabalho ou Eleitoral. Se a União, suas autarquias ou empresas públicas forem parte na ação, a competência será da Justiça Federal. Além disso, as ações de execução fiscal propostas pelos conselhos profissionais, autarquias federais, também estão sob a competência da Justiça Federal. A Justiça Federal também é responsável por julgar as execuções das dívidas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, ajuizadas pela União ou pela Caixa Econômica Federal. Nos locais onde não há vara da Justiça Federal, a competência para processar e julgar as execuções fiscais era atribuída aos juízes estaduais. No entanto, a Lei 13.043, 2014 revogou essa competência federal delegada nas execuções fiscais, e todos os processos de execução fiscal ajuizados após a vigência dessa lei devem tramitar na Justiça Federal. A Justiça Eleitoral é competente para julgar as ações de execução fiscal que discutem a cobrança de multas eleitorais. Lei 4.737, 1965, artigo 367, 4ª. Já a Justiça do Trabalho é responsável por julgar e processar as execuções fiscais relacionadas à cobrança de multas aplicadas por órgãos fiscais nas relações de trabalho. Por fim, as ações de execução fiscal não são afetadas pelo processo universal de falência, Lei de Execuções Fiscais, artigo 5º. Se a execução fiscal for proposta antes da falência ser decretada, a ação seguirá normalmente, mas os valores obtidos com a venda dos bens penhorados serão repassados ao processo de falência para atender ao quadro geral de credores. Se a execução for ajuizada após a decretação da falência, ou se não houver bens penhorados, a execução continuará, mas a penhora ocorrerá nos autos da falência, com a devida citação do síndico. Como funciona a cobrança judicial nesta ação de execução fiscal? Etapas do procedimento da ação de execução fiscal. Petição inicial do Poder Executivo Exequente. Uma das etapas da ação de execução fiscal é a petição inicial. Em via de regra, após 90 dias do prazo de cobrança, a execução será indicada a partir da certidão de dívida ativa. Nesse momento, é designado apenas o juiz a quem o documento será dirigido. O valor do processo será o mesmo registrado na certidão. Citação. Após dar início ao processo de execução fiscal, o juiz emite o primeiro despacho, que consiste em citar o devedor para que, dentro do prazo de 5 dias, ele possa quitar a dívida ou oferecer uma garantia em juízo. Normalmente,
A citação do devedor é feita por via postal, utilizando uma carta com aviso de recebimento, a menos que a Fazenda Pública solicite outro método. LF. Artigo 8º. A data de realização da citação via postal é considerada aquela em que a carta foi entregue ao devedor. LF. Artigo 8º. Segunda. Se a data não estiver registrada no aviso de recebimento, considera-se que a citação ocorreu 10 dias após a entrega da carta na agência postal. Não é necessário que a carta seja entregue diretamente ao devedor ou ao representante legal da pessoa jurídica, desde que o endereço esteja correto. De acordo com o inciso 3º do artigo 8º do CTN, se o aviso de recebimento não retornar em 15 dias após a entrega da carta, a citação deve ser realizada pelo oficial de justiça ou por edital. No entanto, o STJ estabelece em sua súmula número 414 que a citação por edital na execução fiscal é aplicável apenas quando as outras formas de citação se mostrarem infrutíferas. Por consequência, após esgotar todas as possibilidades para localizar o devedor, o credor está autorizado a realizar a citação por edital. Nesse caso, o edital é publicado apenas uma vez, com prazo de 30 dias, e deve conter informações sobre o exequente, o devedor, os corresponsáveis, o valor da dívida, sua natureza, a data e o número de inscrição no registro da dívida ativa, além do prazo e do endereço do juízo. LF. Artigo 8º. Segundo. O despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição, conforme previsto no 2º do artigo 8º da LF. No entanto, a Constituição Federal estabelece que cabe à lei complementar legislar sobre prescrição em legislação tributária. Artigo 146. Terceira, b. Portanto, a jurisprudência pacífica do STJ é de que o 2º do artigo 8º da LEF se aplica somente às execuções de dívidas não tributárias. Por força da Lei Complementar nº 118 de 2005, a prescrição é interrompida pelo despacho do juiz que ordena a citação, em conformidade com o 2º do artigo 8º da LF. Assim, como norma processual, a referida LC é aplicada imediatamente aos processos em curso, desde que a data do despacho que ordena a citação seja posterior à sua vigência. Penhora. Ao receber a citação, o executado terá um prazo de 5 dias para efetuar o pagamento da dívida ou garantir a execução, conforme estabelecido no artigo 8º da LF. Caso opte por garantir a execução, poderá indicar bens para a penhora, desde que respeite a ordem de preferência descrita no artigo 11 da LF. No entanto, caso deseje oferecer um bem imóvel à penhora, precisará obter o consentimento expresso de seu cônjuge, de acordo com o artigo 9º, primeiro da mesma lei. Outra alternativa para o executado é substituir a penhora por depósito em dinheiro ou fiança bancária, conforme previsto no artigo 15, e da LF. Contudo, é importante destacar que, de acordo com o entendimento consolidado da primeira seção do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária está sujeita à anuência da Fazenda Pública e só será permitida quando for comprovado o princípio da menor onerosidade. Nesse contexto, é fundamental lembrar que o precatório não é equiparado a dinheiro, mas sim a direitos e ações, ocupando a última posição na ordem estabelecida pelo artigo 11 da LF. A Fazenda Pública tem o direito de recusar os bens indicados pelo executado e pode requerer a substituição por outros que estejam em melhor posição na ordem de preferência estabelecida pelo artigo 11 da LF. Além disso, é responsabilidade da Fazenda solicitar o reforço da penhora, caso ela seja considerada insuficiente, e o juiz não tem o poder de fazê-lo de ofício, de acordo com o artigo 15, segunda da LF. Na falta de pagamento ou garantia da execução, a penhora recairá sobre qualquer bem de propriedade do executado, exceto aqueles considerados absolutamente impenhoráveis pela lei. Os bens impenhoráveis estão previstos no artigo 833 do CPC, além do bem de família, conforme a Lei 8.009/1990. A ordem de preferência para a penhora é a seguinte: dinheiro, título de dívida pública ou de crédito, com cotação na bolsa, pedras e metais preciosos, imóveis, navios e aeronaves, veículos, móveis, direitos e ações. Recursos do executado. O devedor pode apresentar recursos no prazo de 30 dias a partir do depósito, da fiança ou seguro-garantia, ou da intimação de penhora, quando o executado toma conhecimento que o seu bem fica vinculado a um processo de execução.
Neles, deve alegar tudo que for útil à sua defesa, provas documentais e testemunhais. Expropriação dos bens. Se a execução não for interrompida, os bens do executado poderão ser retirados sem precisar de sentença. Arrematação e concessão. Nesta etapa, os bens ficam disponíveis para a compra. A venda sempre é realizada em leilões públicos. Esse processo acontece porque o Estado precisa reaver a dívida do contribuinte de alguma forma. Intimação da Fazenda Pública. Na execução fiscal, a intimação dos representantes judiciais da Fazenda Pública deve ser feita de forma pessoal, permitindo que eles tenham vista dos autos e recebam imediatamente as informações, através do cartório ou da secretaria, LF, artigo 25. Essa prerrogativa também se estende aos embargos à execução. Quando o órgão responsável pela representação judicial da Fazenda Pública não estiver sediado na mesma comarca onde tramita a execução fiscal, é permitida a intimação por meio de carta, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o STJ também reconhece que os representantes judiciais dos conselhos profissionais também têm o direito à intimação pessoal. Essa prerrogativa é aplicada devido à natureza jurídica autárquica desses conselhos, que exercem atividades típicas do Estado, como o poder de polícia, tributação e punição. Portanto, tanto os representantes da Fazenda Pública quanto os representantes dos conselhos profissionais têm direito à intimação pessoal nos processos de execução fiscal. Participação do Ministério Público. No processo de execução fiscal, não há intervenção do Ministério Público. Nesse sentido, é o teor da súmula 189 do STJ, é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais. Parcelamento na execução fiscal. Não há qualquer vedação legal quanto ao pedido de parcelamento do débito pelo executado na ação de execução fiscal. De acordo com o artigo 916 do CPC, o executado, no prazo para opor embargos, poderá reconhecer o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30%, do valor da dívida, poderá requerer seja permitido pagar o valor restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1%, ao mês. A opção do executado pelo parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos à execução, CPC, artigo 916, 7º. Em outras palavras, não se pode praticar os dois atos, o executado deve optar entre a oposição dos embargos ou o pedido de parcelamento, uma vez que uma conduta exclui a outra. 40. O parcelamento é causa de suspensão do processo execução fiscal, independentemente da natureza tributária ou não tributária da dívida. O descumprimento do acordo de parcelamento cessa a suspensão da exigibilidade do crédito, e não havendo outra hipótese de suspensão, o prosseguimento da execução é retomado. Suspensão do processo de execução fiscal. Em relação ao prazo prescricional, o artigo 40 da LF estabelece que, caso o devedor não seja localizado ou não sejam encontrados bens para penhora, o juiz suspenderá a execução fiscal por até um ano. Após esse período, os autos serão arquivados, e inicia-se a contagem do prazo da prescrição quinquenal intercorrente, conforme súmula 314 do STJ. Se o devedor for encontrado ou seus bens forem localizados durante esse período, os autos serão desarquivados, e a execução será retomada, conforme previsto no artigo 40, terceiro da LF. Intimação da Fazenda Pública sobre a prescrição. Após o prazo prescricional, o juiz poderá, ouvindo a Fazenda Pública, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la imediatamente, de acordo com o artigo 40, quarto da LF. A manifestação prévia da Fazenda Pública tem o objetivo de possibilitar a apresentação de eventuais causas de suspensão ou interrupção da prescrição do crédito tributário. É importante ressaltar que, caso essa formalidade não seja observada, a decisão poderá ser anulada se houver comprovado prejuízo. Nos casos de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado pelo Ministro de Estado da Fazenda, não será necessária a manifestação prévia da Fazenda Pública, uma vez que a própria União considerou desnecessária a cobrança judicial devido ao valor insignificante da dívida, conforme o artigo 40, 5º da LF. Arquivamento de execuções fiscais em razão do pequeno valor e do baixo grau de recuperabilidade. Há situações que dispensam a propositura, ou o prosseguimento, de ações de execução fiscal,
em razão do baixo valor do crédito a ser cobrado. A fixação dos valores e limites que dispensam a cobrança de dívida de pequeno valor compete a cada ente público. Na esfera federal, a Portaria MF 75/2012, modificada pela Portaria MF 130/2012, determina que o Procurador da Fazenda Nacional requererá o arquivamento provisório, isto é, sem baixa na distribuição, das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000, desde que não conste dos autos garantia, integral ou parcial, útil à satisfação do crédito. Artigo 2º, ponto 41. O valor consolidado é aquele resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais, vencidos até a data da apuração. Artigo 1º, 2º. Segundo orientação jurisprudencial do STJ já somulada, compete apenas ao representante da Fazenda Pública Nacional decidir pela extinção das ações de execução de fiscal de pequeno valor, sendo vedada a atuação do juiz de ofício, súmula 452. O arquivamento da execução fiscal, em decorrência de seu baixo valor, não deve considerar eventual existência de outros executivos fiscais contra o mesmo devedor, salvo hipótese de reunião, quando os valores dos feitos reunidos devem ser somados. A reunião das execuções fiscais, prevista no artigo 28 da LF, de acordo com a jurisprudência somulada do STJ, cuida-se de mera faculdade do juiz, súmula 515 do STJ. Em se tratando de execução fiscal de pequeno valor, o juiz poderá decretar de ofício a prescrição intercorrente, sem necessidade de oitiva prévia da Fazenda Pública, nos termos do artigo 40, 5º, da LF. Tal dispensa foi introduzida pela Lei 11.960/2004, devendo ser adotada apenas as execuções ajuizadas após a sua vigência, conforme entendimento já pacificado pelo STJ. 42. Também na esfera federal houve a implantação de um regime diferenciado de cobrança de créditos, instituído pela Portaria PGFN 396, de 20 de abril de 2016. Devedores com execuções fiscais de valor até R$ 1 milhão cujos débitos não estejam parcelados nem garantidos por depósito em dinheiro, carta de fiança ou seguro-garantia, baixo grau de recuperabilidade, serão arquivadas, nos termos do artigo 40 da LF. As CDAs no valor de até R$ 1 milhão poderão ser encaminhadas para protesto extrajudicial por falta de pagamento. Não será requerido o arquivamento das execuções fiscais pela Portaria PGFN 396, de 20 de abril de 2016 quando houver causa de suspensão da exigibilidade do crédito, exceção de pré-executividade, embargos ou qualquer outra ação ou recurso pendente, falência ou recuperação judicial, se a dívida ativa for de FGTS, se a execução for contra pessoa jurídica de direito público. Honorários advocatícios na execução fiscal. Nas execuções fiscais propostas pela Fazenda Nacional, União, o encargo legal de 20%, sobre o montante do débito, previsto no artigo 1º do Decreto-Lei 1.025/1969, substitui a fixação de honorários advocatícios. 43. Igualmente, havendo oposição embargos e sendo estes julgados improcedentes, não será possível a imposição de nova verba sucumbencial pelo juízo da execução, uma vez que o referido encargo legal substituirá a condenação do devedor em honorários advocatícios. 44. Da mesma forma, é legítima a cobrança do encargo de 20%, nas execuções fiscais que envolvam a massa falida, súmula 400 STJ, ponto 45. Vale ressaltar que, se o débito for quitado antes do ajuizamento da execução fiscal, o encargo será reduzido a 10%, do respectivo montante. Decreto-Lei 1.569/1977, artigo 3º. Já em relação às execuções de título executivo extrajudicial, em que não conste encargo legal quanto à fixação ou substituição da verba sucumbencial, o juiz, ao deferir a inicial, deve arbitrar, de plano, os honorários advocatícios a serem pagos pelo executado. 46. Tal fixação, entretanto, é provisória, de modo que nada impede que, posteriormente, o juiz venha alterar o quantum fixado quando da prolação da sentença. 47. O artigo 827, primeiro, do CPC dispõe que no caso de integral pagamento no prazo de 3 dias, a verba honorária será reduzida pela metade. Tal benefício estende-se à execução fiscal,
tendo em vista a inexistência de regra semelhante ou que com ela possa se confrontar na Lei 6.830.1980.48. No entanto, é importante enfatizar que o prazo para pagamento da dívida em processo de execução fiscal é de 5 dias, conforme expressa a previsão no artigo 8º da LEF. Assim, caso o executado proceda ao pagamento da dívida no prazo de 5 dias, será beneficiado pela redução da verba honorária em 50%. Segundo o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de honorários advocatícios tanto na ação de execução fiscal quanto nos embargos à execução, desde que observado o limite máximo de 20% sobre o montante executado 49, CPC, artigo 85, 2 graus. Sentença. A ação de execução se baseia em um título certo, líquido e exigível. No caso da ação de execução fiscal, esse título está diretamente relacionado a uma dívida tributária ou não contraída junto à Fazenda. Na prática, a ação de execução fiscal é um trâmite judicial que culmina em uma sentença em favor do credor, ou não. Se favorável ao credor, a sentença obriga o devedor a fazer o pagamento. Se não o fizer voluntariamente em até 15 dias após o trânsito em julgado, a ação de execução fiscal permite que sejam bloqueados os bens do devedor. Defesas do executado. Meio de defesa do executado. Contra a ação de execução fiscal, o executado pode usar 2 meios de defesa, exceção de pré-executividade ou embargos do executado ou à execução. Embargos à execução fiscal ou do executado. Definição. Os embargos à execução fiscal são uma ação de conhecimento processada em autos autônomos e vinculados à ação de execução fiscal e processada autonomamente a ela vinculada a ele por meio da qual o executado se defende da cobrança do exequente e estão previstos na Lei de Execução Fiscal, arts. 16 a 20. Natureza. Os embargos possuem natureza jurídica de ação incidental, correndo no bojo da própria execução. Competência. Com efeito, a competência para julgá-los é do próprio juízo de execução. 51. Garantia do juízo. Os embargos à execução têm como pressuposto a garantia do juízo, nos termos do artigo 16, primeiro, da LF. Prevalece o entendimento de que a LF, por se tratar de lei especial, afasta a regra prevista no artigo 914 do CPC 15, que prevê a desnecessidade de garantia do juízo para a oposição de embargos, 54 sendo a garantia da execução a condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal. 55. Se a penhora for insuficiente à garantia da execução fiscal, a Fazenda Nacional deverá requerer o seu reforço, de acordo com o disposto nos arts. 15, segunda, da LF, e artigo 874, segunda, do CPC. O juiz, todavia, não poderá fazê-lo de ofício, conforme entendimento firmado pelo STJ. 56. Na execução por carta, os embargos do executado serão oferecidos no juízo deprecado, que os remeterá ao juízo deprecante, para instrução e julgamento, LF, artigo 20. Tempo. O prazo para oposição dos embargos é de 30 dias, contados do depósito, 53 da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro-garantia, ou da intimação da penhora, LF, artigo 16. Efeito dos embargos. No tocante aos efeitos decorrentes da propositura dos embargos, a Lei de Execução Fiscal é omissa, devendo-se aplicar subsidiariamente as normas contidas no Código de Processo Civil. Segundo o artigo 919, primeiro, do CPC, os embargos à execução são desprovidos de efeito suspensivo automático. Todavia, o juiz poderá concedê-lo, desde que haja o preenchimento dos seguintes requisitos, e requerimento do embargante. 2. Verificação pelo juiz da relevância da fundamentação, fumus boni juris, e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, periculum in mora. E 3. Garantia da execução. 57. Matérias de defesa cabíveis. Quanto à amplitude das matérias a serem alegadas, os embargos podem tratar de qualquer matéria útil à defesa, ainda que não seja de ordem pública, podendo o executado requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, permitindo-se, assim, ampla discussão, CTN, artigo 16, segundo. O embargante poderá alegar, inclusive, a compensação, desde que, e realizada antes do ajuizamento da execução fiscal. 2. Exista crédito tributário,
2. Exista débito do fisco. E 3. Exista lei específica que autorize a compensação. 52. Pressuposto processuais dos embargos. Matérias de defesa cabíveis. Por meio dos embargos de execução, o executado poderá se defender da dívida de forma mais ampla e geral, isto é, pode sustentar, quanto à dívida ativa tributária, teses jurídicas ordem pública ou ordem privada, tais como constitucionalidade ou legalidade da dívida, excesso de execução, e teses fáticas, podendo apresentar ou solicitar a coleta de provas, como documentos ou testemunhas. Garantia do juízo. O executado deve fazer depósito prévio no juízo para poder ingressar com embargos à execução fiscal. Processual civil. Tributário. Recurso representativo da controvérsia. Art. 543-C, do CPC. Aplicabilidade do art. 739-A, 1 graus, do CPC às execuções fiscais. Necessidade de garantia da execução e análise do juiz a respeito da relevância da argumentação, fumus boni juris, e da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação, periculum in mora, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor opostos em execução fiscal. 6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC 73, a nova redação do artigo 736, do CPC dada pela Lei N. 11.382, 2006, artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos, não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o artigo 16, 1 graus da Lei N. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal. RSPN 1.272.827-PE, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Sessão, julgado em 22 de maio de 2013, DG de 31 de maio de 2013. Em 22 de maio de 2013, no tema repetitivo 526, em que se questionava a aplicabilidade do artigo 739-A, 1 graus, do CPC e analisava-se a respeito de ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação para concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor opostos em execução fiscal, o STJ julgou o seguinte: 6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC 73, a nova redação do artigo 736, do CPC dada pela Lei N. 11.382, 2006, artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos, não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o artigo 16, 1 graus da Lei N. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal. Qual é o prazo do devedor para apresentar embargos? Tempo de cabimento dos embargos. Para a LEF, artigo 16, o executado oferecerá embargos, no prazo de 30 dias, contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou seguro-garantia, ou da intimação da penhora. Efeitos suspensivos dos embargos. Há tempos, o STJ vem interpretando que, em regra, os embargos não têm efeito suspensivo, ou seja, cabe ao embargante demonstrar a existência dos dois requisitos para a concessão do efeito suspensivo. 1. Declarações jurídicas e fáticas são verossímeis à realidade e perigo da demora no processo pode causar dano irreparável ao mesmo. Exceção de pré-executividade. Desde 7 de outubro de 2009, o STJ vem interpretando em sua súmula número 393, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. São exemplos de matérias de ordem pública a decadência, a prescrição, o excesso de execução, o pagamento, dentre outras. No mais, para o STJ, as causas decididas definitivamente em embargos à execução não podem ser rediscutidas em exceção de pré-executividade e vice-versa por causa da força preclusiva da coisa julgada. No RSP 1.185.036-PE, no regime de recursos repetitivos, o STJ decidiu que a extinção, total ou parcial, da ação de execução fiscal, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade pode resultar na condenação da fazenda pública em honorários advocatícios, tendo em vista o princípio da causalidade. Matérias comum cabíveis de defesa nos embargos e exceção. Nulidade da CDA. A certidão de dívida ativa é o documento que estabelece e fundamenta a execução fiscal.
Nesse caso, a CDA deve conter informações obrigatórias, conforme o artigo 202 do Código Tributário Nacional. Na ausência desses requisitos ou em caso de erro relacionado a eles, ocorre a anulação da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente. No entanto, essa nulidade pode ser corrigida até a decisão de primeira instância, mediante substituição da CDA inválida, concedendo ao devedor o prazo para defesa, conforme o artigo 203 do CTN. Dessa forma, o devedor poderá contestar somente a parte modificada, garantindo direito à ampla defesa e ao contraditório. O termo de inscrição de dívida ativa deve obrigatoriamente indicar, e o nome do devedor, quando aplicável, dos corresponsáveis, além do domicílio ou residência, se possível. 2. O valor devido e a forma de cálculo dos juros de mora acrescidos. 3. A origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a lei que o fundamenta. 4. A data em que foi inscrita. E v, se for o caso, o número do processo administrativo relacionado ao crédito. A finalidade principal da inscrição de um crédito tributário em dívida ativa é obter o título executivo, a certidão de dívida ativa, que será usado para ajuizar futura execução fiscal pelo Estado. Essa certidão é considerada um título executivo extrajudicial, CPC, artigo 784, nona, e deve conter todos os requisitos mencionados acima, além da indicação do livro e folha onde a inscrição está registrada, CTN, artigo 202, parágrafo único. A omissão ou erro nos requisitos da certidão resulta na nulidade da inscrição e do processo de cobrança, mas essa nulidade pode ser corrigida até o julgamento dos embargos de primeira instância, mediante substituição da certidão inválida. Nesse caso, é concedido ao sujeito passivo prazo para apresentar sua defesa, que se refere apenas à parte modificada, CTN, artigo 203, LF, artigo 2º, 8º. No entanto, a emenda ou substituição da certidão só é permitida em caso de erro material ou formal, não sendo possível alterar o sujeito passivo, STJ, súmula 392. A dívida ativa regularmente inscrita presume-se certa e líquida, constituindo-se em prova pré-constituída, LF, artigo 3º, CTN, artigo 204. No entanto, essa presunção é relativa, podendo ser contestada por prova inequívoca apresentada pelo sujeito passivo ou terceiros, LF, artigo 3º, parágrafo único, CTN, artigo 204, parágrafo único. A omissão ou erro nos requisitos da certidão resulta na nulidade da inscrição e do processo de cobrança, mas essa nulidade pode ser corrigida até o julgamento dos embargos de primeira instância, mediante substituição da certidão inválida. Nesse caso, é concedido ao sujeito passivo prazo para apresentar sua defesa, que se refere apenas à parte modificada, CTN, artigo 203, LF, artigo 2º, 8º. No entanto, a emenda ou substituição da certidão só é permitida em caso de erro material ou formal, não sendo possível alterar o sujeito passivo, STJ. Os juros de mora não afetam a liquidez do crédito, CTN, artigo 201, parágrafo único. Além disso, a inscrição em dívida ativa suspende o prazo prescricional por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se ocorrer antes do término desse prazo, conforme o artigo 2º, 3º da LF. No entanto, esse entendimento se aplica apenas às dívidas ativas de natureza não tributária, pois a prescrição das dívidas ativas tributárias é regida pela lei complementar, mais especificamente o artigo 174 do CTN. Prescrição intercorrente na execução fiscal. Alguns autores entendem que essa disposição é inválida. Isso porque não foi recepcionada pela Confira 88 por conta da necessidade de lei complementar para o disciplinamento da prescrição. Ainda assim, o entendimento dominante é no sentido de que após o arquivamento da execução terá início a denominada prescrição intercorrente. Dessa forma, ao final de 5 anos contados a partir do arquivamento dos autos, ocorre a extinção do crédito pela ocorrência da prescrição, aplicando-se conjuntamente o artigo 40 da LF e o artigo 174 do Código Tributário Nacional. Prescrição consumativa da execução fiscal. A prescrição de uma dívida ocorre após 5 anos de sua constituição, conforme aponta o artigo 174 do Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172, 1966. Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe. E pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Segunda, pelo protesto judicial. Terceira, por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Quarta, por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Entretanto, a Lei de Execução Fiscal aponta, em seus regramentos, situações onde a execução fiscal pode ser suspensa e até prescrita. De acordo com o artigo 40 da LEF, o juiz deve suspender a execução fiscal se o devedor não for localizado ou se bens do mesmo não forem encontrados para penhora. Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. Entretanto, uma vez que a ação já foi ajuizada para se tornar uma execução fiscal, o prazo de prescrição ocorre durante esse tempo, conforme aponta o artigo 40. O parágrafo 2º do artigo 40 aponta que o processo deve ser arquivado caso se passe 1 ano sem que o devedor ou bens para penhora sejam localizados. Segundo o decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Para que haja efetiva prescrição da própria execução fiscal, deve-se passar 5 anos após o arquivamento dos autos. Assim, aplica-se, de forma conjunta, os itens dispostos no artigo 40 da LEF e no artigo 174 da CTN. Matérias de defesa do executado. Na ação de execução fiscal, o executado pode sustentar uma destas antíteses à tese do Poder Executivo. Impenhorabilidade. O IPTU recorrentemente tem sido um exemplo de débito inscrito na dívida ativa. Ocorre que, por se tratar de um imposto sobre bem imóvel, há algumas discussões sobre a possibilidade da penhora recair sobre o único bem de família. Em contrapartida à Lei 8.00990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, prevê que os débitos referentes ao IPTU são exceção a essa impenhorabilidade. Isso significa que há possibilidade da penhora recair sobre o único bem de família do executado. Entretanto, em que pese exista disposição nesse sentido, no caso de único bem imóvel de família, é fundamental a observância do princípio da menor onerosidade da execução, contemplado pelo artigo 805 do CPC 2015. Dessa maneira, há formas mais viáveis de se proceder à execução da dívida nessas situações. Um exemplo é a substituição do bem de família por qualquer bem que satisfaça o crédito tributário, ou ainda a realização de parcelamentos junto à fazenda pública do município que é devido ao IPTU. Decadência. Para a análise da decadência, é importante avaliar a modalidade de lançamento do tributo. Em outras palavras, o profissional deve verificar se os encargos tributários são lançados de ofício, por declaração ou por homologação. Isso ocorre porque o marco inicial para a contagem da decadência é diferente dependendo do tipo de imposto e, consequentemente, da modalidade de lançamento. Prescrição. Conforme determinado no artigo 174 do CTN, o prazo da prescrição é de 5 anos. É certo que o processo de execução fiscal não pode durar por tempo indeterminado e uma vez não alcançado o objetivo da fazenda pública ocorre a prescrição do direito de executar. Sendo assim, a fazenda pública é quem tem a obrigação de localizar os bens do executado para expropriação. Mas, não havendo êxito na localização, a execução fiscal é em um primeiro momento suspensa pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80. Findo esse prazo sem a efetiva localização de bens, o processo é enviado para arquivo. Isso não significa que ele será extinto, pois qualquer novidade que a fazenda pública tenha a respeito de bens em nome do executado, poderá ser usada para dar continuidade à execução fiscal. Do mesmo modo, caso o processo fique inerte por 5 anos, sem a localização de bens, pode-se ter a declaração da prescrição intercorrente. Por isso, conferir o requisito da prescrição é imprescindível para verificar a possibilidade de extinguir o débito, segundo o artigo 156, v, CTN. Ilegitimidade passiva.
Em resumo, outra premissa que pode extinguir o débito, e em algumas circunstâncias, proceder à regularização junto ao fisco é a ilegalidade passiva. Em várias hipóteses, o fisco pode proceder indevidamente, sendo necessário analisar o tipo de tributo, a pessoa que pratica o fato gerador e a responsabilidade de recolhimento de tal tributo. Em muitos casos, embora o seu cliente seja a pessoa que pratica o fato gerador, a responsabilidade em recolher não é dele. Por exemplo, o caso do imposto de renda retido na fonte. Nesse caso, a fonte pagadora é responsável especificamente por recolher o imposto. Percebe-se que esses três, decadência, prescrição e ilegalidade passiva, apesar de não serem os únicos vícios possíveis, são os mais comuns e podem garantir a extinção da cobrança de dívidas, ainda que a empresa ou seu cliente não as tenha recolhido na época correta. Logo, além de extinguir o débito fiscal, tais medidas também podem evitar a constrição patrimonial e, em alguns casos, a regularização de toda a situação. Alienação de bens, fraude à execução. Se o executado tenta se defender da execução fiscal por meio de alienação de seus bens, poderá estar sujeito a praticar a infração de fraude à execução fiscal. Desde sua vigência em 9 de fevereiro de 2005, a Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, modificou a Lei Complementar nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, no livro 2º das Normas Gerais de Direito Tributário, no título 3º Crédito Tributário, no capítulo 6º Garantias e Privilégios do Crédito Tributário, na seção e Disposições Gerais, artigo 185, dispõe o seguinte. Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a fazenda pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Redação dada pela LCP nº 118, de 2005. Em 10 de novembro de 2020, no julgamento do tema repetitivo número 290, em que se questionava a configuração ou não de fraude à execução fiscal diante da boa-fé do terceiro adquirente, em face da inexistência de registro de penhora do bem alienado, tendo em vista a súmula 375 do STJ, o STJ julgou que, se o ato translativo foi praticado a partir de 9 de junho de 2005, data de início da vigência da Lei Complementar nº 118 de 2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude. Tempo da ação de execução fiscal. O tempo do serviço é o período entre o início e o fim do processo de execução fiscal. Este tempo do serviço varia conforme um conjunto de fatores, como complexidade do caso, dos fatos e do direito relacionados, e processamento do Poder Judiciário. No caso de execução fiscal baixa no Poder Judiciário, o tempo de tramitação médio mínimo corresponde a 1 ano e tempo médio máximo corresponde a 8 anos aproximadamente, conforme relatório do Conselho de Justiça Nacional, CNJ, podendo durar menos ou mais conforme a situação. Diante dessa situação, em 2020, o CNJ estimou que, no Poder Judiciário Federal e Estadual, as execuções fiscais têm 87% de taxas de congestionamento, ou seja, a cada 100 ações de execução fiscal que tramitaram em 2020, apenas 13 foram baixadas, uma das maiores taxas de congestionamento entre todas as ações judiciais. Fontes normativas. Desde sua vigência em 5 de outubro de 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988, no seu título 2º dos Direitos e Garantias Fundamentais, no capítulo 1º dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, artigo 5, XXIL, XXXV, LV, LVI, LX, LIX, LXVI, regulamenta, de forma ampla ou geral, os processos ou ações, administrativa ou judiciais. A datar de sua vigência em 22 de setembro de 1980, a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, regulamento, de forma específica, a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, e da outras providências. A partir de sua vigência em 17 de março de 2016, a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, regulamentou o Código de Processo Civil, normatizando, de forma subsidiária, a cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública. Conclusão. Resumo. Em resumo, expôs, para você,
sobre o funcionamento da ação de execução fiscal. Fontes adicionais. Se você quiser ter mais consciência sobre o presente objeto de estudo para entender quais as reações corretas a serem tomadas contra uma ação de execução fiscal, então pode obter mais detalhes por meio destes livros. Execução Fiscal, de autoria de Paulo César Conrado. Prática Tributária, de autoria de Darlan Barroso, Marco Antônio Araújo Júnior, Marcos Oliveira, Roberta Boldrin. Lei das Execuções Fiscais comentada e interpretada. A prática nas execuções fiscais conforme a jurisprudência, de autoria de Tiago Scherer. Manual do Poder Público em Juízo, por Cássio Scarpinella Bueno. Manual da Execução, de autoria de Araquém Assis. Recomendação. Se o executado foi citado sobre uma ação de execução fiscal contra si, aconselho-lhe a contratar o serviço de um advogado especializado em direito tributário para lhe prestar serviços de consultoria e assessoria sobre as ações a serem executadas no tempo certo, local certo e meio certo para a defesa de seus direitos. O escritório de Orgenes Emerson Advocacia Tributária pode prestar este serviço para você. Você pode acessar a oferta do serviço pelo link abaixo. Fontes da realidade.